Voltei de volta nessa parte, eu tava enviando os vídeos e aí eu resolvi dar uma pausa, porque senão ia ficar muito sobrecarregado na hora de enviar, porque eu tô falando direto sem parar e não tô dando pausa no meu telefone. E aí, gente, que eu tava continuando falando a respeito desse meu processo e o meu relacionamento com Deus de libertação e todas as coisas maravilhosas que eu pude sentir na presença do Senhor. E no versículo que eu tava lendo dizia: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, dois fatores muito importantes que ocorrem dentro da reconciliação: na decisão de tomar essa decisão, o receber disso e o depois disso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morrerão muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui, quando eu li, eu pude então entender a minha experiência que eu tive com Deus. Foram tantas ofensas que ocorreram que durante o meu período de não me libertar, de não aceitar a minha libertação, aquilo foi gerando um acúmulo de palavras, acúmulo de lembranças, acúmulo de ofensas, acúmulo de questões que eu não deveria nem colocar isso como prioridade na minha vida, mas eu coloquei como uma pecadora normal, como qualquer pessoa que a qualquer custo vê motivos para se vingar. E naquele momento ali, envolvida no inferno, totalmente envolvida em Satanás, cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de diversos tipos de assuntos, questões que eu achava que quem tinha o poder para resolver seria eu, com os meus clamores, com os meus gritos, com as minhas petições, totalmente errada, totalmente desviada do real objetivo que a palavra nos leva realmente a buscar o Senhor. Porque clamar a Deus, buscar a Deus não tem nada a ver com isso. Eu queria transferir a Bíblia, eu queria transferir todo o poder e gloriosa presença que eu tinha com o Espírito Santo, e eu queria resolver questões aonde não estava ali para que eu fizesse. Sabe, é aquele momento que eu sempre digo, a gente quer sempre se meter no lugar do Espírito Santo. A gente sempre quer agir no lugar dele, só que nós temos a nossa área de agir. Nós já temos o nosso departamento espiritual, onde nós trabalhamos como instrumentos e vasos do Senhor. E o departamento do Espírito Santo é dele. Ele convence o pecador do seu pecado. É ele que faz todo o processo de libertação num coração. É ele que entra e arranca as arestas, ervas daninhas que ficam enraizadas na nossa alma, pela falta de perdão, pela falta de amor, pela falta de gozo pela vida, de alegria realmente, pelo que ocorre no meio dos nossos próximos. E isso eu não tinha entendimento para entender, e também quando eu tive eu não queria aceitar que era assim que a Bíblia trabalhava, que era assim que o céu se movimentava, que era dessa maneira e dessa forma que Jesus Cristo operava na vida dos seus santos filhos. Eu queria ir contra aquilo, tudo o que acontecia.
Eu queria provar para as pessoas que haveria um Jesus que poderia alimentar minha vingança, o meu ódio e a minha raiva. Sendo que, na verdade, Jesus Cristo não alimenta essas coisas no coração de ninguém. Ao contrário, ele estimula as pessoas a arrancar isso, a romper isso. Mas eu não queria aceitar. Eu queria acreditar que eu podia ser cristã e ser uma mulher odiosa. Eu queria acreditar que eu podia ser uma serva de Deus, operar, fazer coisas maravilhosas, cumprir com as promessas de Deus, com as primícias incríveis na minha vida, mas ainda assim alimentar dentro de mim o ódio, a raiva, me sustentar através de tudo isso. E aí foi quando o Senhor Deus começou a me fazer entender que não, que teria que haver uma escolha entre o que eu realmente queria. Se eu queria servir a Deus, eu tinha que aceitar Deus nas condições de Deus, nas condições em que Ele opera e age na vida dos seres humanos na Terra. E que a sua ira não é atribuída a mim para execução. A ira de Deus é atribuída somente a Deus, somente Ele executa, somente Ele tem o poder de matar e fazer viver. E eu acreditava que eu podia trazer isso para a minha existência, que eu poderia me vestir da ira de Deus e executar a ira sobre as pessoas. E era uma das coisas que o Senhor Deus começou a mostrar para mim que não era assim que ele operava. Mas o inimigo, vendo essa euforia, esse faro, essa vontade, querendo, ele veio para querer então trazer as suas setas e